A prática docente na diversidade. Parte 3. Diversidade curricular. Um desafio. Currículo. O que é currículo? Interessante, né? É bem bacana a gente buscar a origem das palavras e da onde surgiu essa ideia. Mas vamos tentar simplificar. Currículo são conteúdos, são assuntos, são tópicos escolhidos e determinados que as pessoas precisam saber. Então, para você fazer determinada coisa, para você ser alguém, você precisa de uns conhecimentos específicos. Você vai ser lá marceneiro, você precisa conhecer o básico sobre madeira, corte, montagem, prego, enfim. Escolhe-se conteúdos e saberes que serão ensinados na formação das pessoas. Em relação à educação básica, o que as pessoas, o que as crianças ao entrar na escola precisam saber? Quem que determina o que elas precisam ou não precisam saber? É interessante isso. Ah, professora, elas precisam ler e escrever, claro. Elas precisam ler e escrever e fazer os cálculos básicos, a soma, a divisão, enfim. Isso eu acho que todo mundo precisa, né? Isso eu acho que não é inquestionável. E os outros conteúdos? Quem disse que ela precisa saber oração coordenada, a fórmula de Bhaskara, os países da Europa, a história do povo grego? Quem que decide isso? Como que isso foi decidido? E todo mundo que passa pelos bancos escolares tem que aprender isso e isso vai modificar a sua formação futura. Muitas vezes, quando não se sabe algum conteúdo, você reprova e você refaz o conteúdo e você não aprende, reprova e faz, e isso acaba até atravancando o seu caminho. Algumas pessoas reprovam, não voltam da escola, evasão, enfim. Uma outra pergunta em relação ao currículo é a seguinte: será que todo mundo precisa saber tudo? Quer dizer, é possível todo mundo saber tudo? Não. Será que todo mundo precisa saber as mesmas coisas? É interessante que todo mundo saiba as mesmas coisas? Imaginem sim uma sociedade lá. Você está numa ilha e vai criar uma sociedade nova. E vai ter que determinar as coisas que vão ser ensinadas na escola para as crianças, para os jovens. Né? O que você escolheria? Tá, ler, escrever, cálculo básico, né? Isso daí já chegou em um consenso. E os outros conteúdos? O que você escolheria para que as pessoas soubessem? Nossa, deve ter assim, um monte de coisa pipocando. Educação, ética, respeito, cozinhar, todo mundo tem que saber cozinhar. Todo mundo tem que saber as leis, direito. Todo mundo precisa saber um pouco de saúde. Então foi mais ou menos nesse processo que criou-se um currículo e esse currículo ele está expresso, está colocado. Nós temos no Brasil um currículo nacional. Mas, professora, no Brasil não tem muita diversidade? Nossa, a nossa grande riqueza é essa diversidade. Porém, há um mínimo essencial para que todos saibam no país inteiro na formação básica. Isso é interessante a gente saber. Vejam lá. O que é currículo? São diretrizes teóricas e práticas a serem desenvolvidas na escola. Então, são diretrizes. Isso teórico e prático. Existe um currículo formal, oficial, prescrito e explícito. Existe um currículo real e existe um currículo oculto. Legal isso, eu adoro falar essas coisas. Por quê? Porque, veja, a lei, a norma, determina que todas as pessoas aprendam o mínimo essencial. Depois nós temos aquelas disciplinas que têm algumas diferenças, né? Dependendo das regiões, enfim. Mas o que está escrito e o que é feito são duas coisas diferentes. O currículo formal e o currículo real são diferentes. Por exemplo, o que às vezes acontece? A pessoa faz um plano de aula, faz um planejamento, organiza suas aulas no papel, mas na hora que vai para a sala de aula, ela não faz aquilo. Ela acaba fazendo outra coisa ou de forma diferente. Às vezes, simplesmente trocando a ordem dos conteúdos, e isso é bastante proveitoso. Se o professor faz isso porque percebeu uma necessidade e fez a troca, é perfeito. Mas, às vezes, ele vai além, às vezes, ele restringe esse conteúdo. Nós temos que entender e saber que isso existe. Qual é o currículo formal e qual que é o currículo real. Mas também existe um currículo oculto. Os professores, e nós já falamos isso em outros encontros,
Eles ensinam coisas que não estão previstas no currículo formal e pouco menos no currículo real. Eles ensinam, às vezes, intencionalmente ou não intencionalmente. Porque, como nós somos aprendentes o tempo todo de tudo, às vezes uma postura que o professor toma com um aluno, uma postura ética, uma postura religiosa, uma postura em relação a gêneros, acaba ensinando muito um aluno. Nós temos que tomar bastante cuidado com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, porque isso pode ser muito bom para a gente, mas tem que pensar se isso não acaba influenciando ou tendo uma formação tendenciosa em nossos alunos. Isso é bastante comum. Então, em relação à religião, a questão de gênero, preferências esportivas, filosofia, economia, tá? Então, por exemplo, imagine uma professora que fala para os alunos economizarem e ela rasga folha de caderno de papel e joga no lixo o tempo todo. Então, existe uma contradição, né? Isso nós chamamos de currículo oculto. Currículo oculto é o que é ensinado e não é previsto. Por exemplo, tem alguém que é político partidário numa época de eleição, ele veste a camisa daquele partido, a mesma coisa com o time de futebol, e entra em todas as salas com aquela camiseta. Ela não está ensinando nada, eu não falei nada sobre o meu partido. Se ela for uma pessoa que os alunos gostam, a tendência é que os alunos tenham simpatia por aquele partido sem reflexão. Isso é problemático? É claro que não. Porém, o aluno, quando vai escolher um partido político ou qualquer outro elemento, ele tem que saber o porquê, ele tem que saber as bases. Aí que está o processo de ensinar. Aí que está o processo da diversidade. Eu tenho que aceitar que na minha sala de aula terei alunos que vão pensar diferentes de mim e eu tenho que respeitar isso. Mas se o aluno estiver errado, eu vou ter que fazer com que ele reflita e que ele chegue a essas conclusões. Pessoal, isso é amadurecimento, isso é educação, isso é criar cidadão como todos nós desejamos, tá? É isso que a gente vai ter que fazer. Vejam que legal essa imagem que a gente trouxe para vocês. Então, nós temos uma árvore e o professor, né? Eu sei que é o professor lá, que está bonitinho de guarda-pó branco. E ele fala assim, vamos fazer uma prova justa. A única tarefa que vocês devem fazer é subir na árvore. E deem uma observada nos alunos que ele tem. Ele tem um gato, um cachorro, um passarinho, um papagaio, um tigre. E ele diz que está fazendo uma prova justa. Eu adoro essa charge, esse desenho, porque nós fazemos isso o tempo todo na escola. O que a gente faz? A gente fala que vai fazer igual, para dar as mesmas chances para todos. Porém, esses alunos, eles não vêm igual para a sala de aula, eles não têm as mesmas capacidades, habilidades, desejos, vontades, enfim. Então, se eu faço, por exemplo, uma prova igual e nós fazemos provas iguais para todos, uma questão de justiça. É claro que nem todos vão ter as mesmas oportunidades. O cachorrinho, coitadinho, eu fiquei pensando assim, o gato vai subir rápido. Eu falei, não, mas o passarinho vai subir mais rápido. Eu falei, nossa, mas o tigre vai comer todo mundo, né? E o cachorro, coitadinho, ele não vai conseguir subir na árvore, ele não, né? Se conseguir com muita dificuldade. E o cachorro, que é considerado até um pouco mais inteligente que os gatos, né? Algumas pesquisas indicam isso, ele vai reprovar na atividade. Então vejam como os conteúdos trabalhados dessa forma, ela tem que ser revista, refletida. São nos currículos de cada escola que devem estar expressas as posições de seus atores frente à diversidade. O que eu faço então, prof? Primeira coisa que eu tenho que fazer, e essa composição que nós estamos tendo nos nossos encontros, é ter a concepção da diversidade. Somos diferentes. Então, não é só aquela pessoa que apresenta isso fisicamente ou intelectualmente. As pessoas são diferentes. O trabalho tem que atingir a todos. Então, o professor tem que ter condição de conhecer os seus alunos. Uma sala com 60, 100 alunos é inconcebível. Na educação básica isso não acontece, né? Mas no ensino superior a gente sabe que acontece, em cursinhos, enfim. O professor tem que ter condição de conhecer os seus alunos,
saber as suas dificuldades, as suas deficiências, as suas carências e as suas possibilidades. Isso também é muito importante. Eu tenho que conhecer as possibilidades de avanço que os meus alunos têm e acompanhá-los individualmente, sim. Esse que é o ideal. É com isso que a gente trabalha a diversidade. Eu não consigo trabalhar a diversidade da mesma forma. Chega a ser até uma contradição. Pensem nisso. A prática docente na diversidade, bons estudos e até a próxima aula.